muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Eu chamo-me Luís Gonzaga e sou psicólogo no agrupamento Fernando Pessoa, em Santa Maria da Feira, e tenho hoje aqui comigo a colega Ana Marques e a colega Vera Souza, que também são psicólogas e estão também a trabalhar no agrupamento Fernando Pessoa, em Santa Maria da Feira. Eu vou, entretanto, iniciar já a partilha da tela e vocês poderão recolher, se quiserem, os nossos endereços e estejam à vontade para nos contactarem sempre que precisarem, seja sobre esta apresentação, seja sobre qualquer outro tema. Antes de avançarmos com a apresentação propriamente dita, cabe-nos agradecer à Direção-Geral de Educação e à Ordem dos Psicólogos Portugueses este desafio, que muito nos honra, por um lado porque significa que estão, de certa forma, atentos ao trabalho que vamos desenvolvendo e também considerarão pertinente para apresentarmos aqui. Agradeço-vos também a vocês que nos deram a vossa preferência e que com a vossa preferência mostram também interesse pelo nosso trabalho. Gostaria de sublinhar um aspecto que para nós foi desde o início muito relevante, que é o seguinte: quando resolvemos aceitar esse desafio que nos foi colocado, fizemos sempre com o intuito de que esta apresentação seja apenas um mote para uma discussão mais alargada. Ou seja, que esta nossa experiência seja apenas o ponto de partida para depois podermos ter um momento de discussão e percebermos quais são outras experiências que os colegas têm tido, certamente elas existem, e que desta forma possamos todos sair mais enriquecidos no final desta sessão paralela. Eu vou avançar, vou mostrar-vos qual é a lógica da nossa apresentação, como é que a planeamos. Então, numa primeira fase, que nós aqui designamos como mapa e território, vamos sumariamente abordar quais são as condições do agrupamento em que trabalhamos, quais são as características desse agrupamento, porque elas acabam por moldar o projeto que nós conseguimos definir. E ao projeto propriamente dito, ou uma parte desse projeto, nós resolvemos chamar a viagem e será a Ana que vos irá conduzir, será a vossa guia nessa viagem para vos mostrar como é que implementamos essas ideias. A Vera estará mais presente na terceira parte, em que iremos fazer o resumo das nossas aprendizagens, também das aprendizagens do Serviço de Psicologia, e que são elas que nos vão orientar nas próximas etapas da nossa viagem. Não queremos deixar mesmo de lado, e por isso tentaremos ser sempre muito sintéticos e objetivos, não queremos deixar de lado a possibilidade de ouvirmos as vossas próprias viagens para as vossas ideias, e também estaremos aptos e disponíveis para responder às questões que quiserem colocar. Entretanto, eu ia-vos pedir que, se forem surgindo questões, por favor, usem o ícone da mão para que nós possamos ir percebendo quem é que tem interesse em participar e, assim que possível, podermos dar a palavra. Então, feito esta introdução, nós vimos do território de Santa Maria da Feira, que é um concelho bastante extenso em termos geográficos, e o nosso... mandar as gravações. Não sei se alguém... Ok, obrigado. Peço desculpa. Sem problema, é sempre preciso um bocadinho de animação. Continuemos então, estava a dizer... Isto é que não falta animação aqui. Peço desculpa. Sem problema. Então, nós vimos do Concelho de Santa Maria da Feira, o agrupamento está sediado na própria freguesia de Santa Maria da Feira, mas servimos um conjunto de freguesias na zona sul do concelho. E temos tanto contexto urbano, completamente urbano, como alguns contextos rurais, e em termos
de atividades económicas, predomina o setor industrial, mas também os serviços. E daqui importa-nos ressaltar um aspecto, é que temos um contexto muito diversificado, geograficamente extenso e que apresenta características e necessidades muito, muito diversas. O agrupamento é, vou dizer, razoável. Eu apresento-vos aqui alguns dados em números redondos, por assim dizer, porque há uma certa variação ao longo dos anos, mas rondamos sempre os 2.400, 2.500 alunos ao longo de todos estes níveis de escolaridade e que estão, como veem, dispersos por vários estabelecimentos de ensino. Este conhecimento do agrupamento e da forma como ele está organizado é importante depois fazermos, digamos, a sequência da história do Serviço de Psicologia no agrupamento. Até ao ano letivo 2016-2017, e na história recente do agrupamento, havia sempre um psicólogo contratado, normalmente era um técnico diferente a cada ano, e não pelo tipo de trabalho desempenhado por qualquer um dos colegas, mas por estas circunstâncias organizacionais, foi solidificando uma visão biomédica do SPO, em que se privilegiava uma ação mais centrada na orientação escolar e profissional, em termos abrangentes, e também na intervenção individual. Eu tive a possibilidade de entrar no agrupamento no ano letivo 16-17, inicialmente enquanto contratado e agora efetivo por via do PREV-PAP, e desde aí, com esta possibilidade, com esta continuação, fui sempre tentando manter uma visão mais focada na promoção e na prevenção, um bocadinho apanhando um bocadinho os conhecimentos da abordagem multinível, e nós fomos ouvindo hoje Marta Moreira Marques, numa das intervenções da manhã, na primeira, sem embora não me atraiçoa, a chamar a atenção para alguns destes elementos, como a importância da tomada de decisão a partir dos dados, a aposta na monitorização para podermos continuamente reformular as nossas ações e também a diferenciação das nossas intervenções de acordo com as necessidades. Portanto, estes foram princípios que também foram tentando nortear a ação do SPO, embora sejamos sinceros, nem sempre é possível uma implementação total destes princípios. Contudo, daqui surgia deste ano, desde 16, 17 até 19, 20, fez sentir uma grande dificuldade, que era dada a dimensão do agrupamento e aquela visão que existia acerca do SPO, conseguir abarcar todo o agrupamento. Então o SPO, por questões organizacionais, estava principalmente focado no segundo e terceiro ciclo e contávamos com parcerias externas para o apoio aos restantes níveis de ensino. 2021 vem marcar aqui uma diferença pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e a possibilidade de contratarmos recursos, neste caso psicólogos, que nos pudessem ajudar. E eu penso que, e fazendo aqui um bocadinho eco da intervenção do professor Rui Trindade de manhã, esta possibilidade de fazermos esta contratação com base na candidatura submetida ao PNPSE, vem também mostrar um pouco que o SPO está cada vez mais próximo do centro de decisão e digamos, está a conseguir sustentar uma posição de proximidade das lideranças, o que é para nós também muito importante. Então, o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar trouxe-nos a oportunidade de termos mais recursos na escola, neste caso em concreto a Ana, que falará convosco daqui a pouco, e também a Vera. Serviu também como um estímulo para a definição de medidas, para a construção de um projeto,
que tem como principal enfoque a intervenção junto do pré-escolar e no primeiro ciclo. É um projeto mais amplo do que aquele que nós vamos aqui apresentar-vos, porque nós vamos focar-nos apenas numa das atividades que está relacionada com a promoção do envolvimento parental. Porquê a promoção do envolvimento parental? Esta escolha, digamos assim, está alicerçada em três pilares. Por um lado, os documentos orientadores do agrupamento apontam esta necessidade. Eu não sei se será um exagero dizer que quase todos os documentos orientadores dos nossos agrupamentos pelo país fora apontarão a importância e o déficit que existe ao nível da participação ou do envolvimento parental. O projeto mais amplo vai beber muita da sua inspiração ao modelo Casel, porque um dos nossos principais objetivos é uma abordagem na promoção das competências socioemocionais, mas aqui interessou-nos também aquela visão global de escola que o modelo adota e que, num dos seus pontos, também preconiza o envolvimento da família, o envolvimento parental na construção de respostas que sejam simultaneamente equitativas e inclusivas, seja a nível escolar ou comunitário. Por fim, a literatura também nos tem mostrado que é um efeito positivo da participação da família, seja na participação dos alunos, no seu desempenho escolar ou ao nível comportamental. Portanto, definido este âmbito de ação, este interesse de promovermos o envolvimento parental, nós preocupámos-nos em construir um mapa, um guia que nos orientasse nesta ação. E ele vai desaguar na definição desta iniciativa do Pessoas à Conversa, aproveitando aqui o nome do nosso patrono. Ele está organizado, o nosso guia tem estas etapas. Por um lado, e em primeiro lugar, foi essencial que pudéssemos definir a parceria, o trabalho com as famílias enquanto uma prioridade. Especialmente que as famílias percebessem que essa era uma prioridade para nós. Isto levou a um trabalho de tentativa de perceber as crenças e atitudes das famílias, bem como as suas necessidades e potencialidades. A partir daí, e apesar de este ser um projeto que está alicerçado nas medidas submetidas ao Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, ou seja, nós já termos aqui uma ideia de base sobre a qual queríamos trabalhar, deixámos claro junto dos nossos pais que teríamos flexibilidade suficiente e que teríamos interesse em ir ao encontro das suas necessidades e daquilo que era relevante para eles. E isto foi essencial para podermos construir uma visão partilhada daquela que deveria ser a nossa parceria. No ponto 3, eu destaco alguns elementos que nos parecem fundamentais. Por um lado, e fazendo também a ponte com a conferência que eu pelo menos só ouvi parcialmente há pouco, a importância de termos canais de comunicação diversificados. Procuramos desde logo lançar várias âncoras para podermos, de alguma forma, agarrar-nos aos nossos parceiros. Mantivemos sempre procuramos sempre manter um estilo positivo, assertivo, muito focado na construção de soluções, sempre muito focados na lógica de definir alternativas e depois diria que dois outros aspectos são fundamentais a este nível. Por um lado, sermos personalizados nas comunicações que fazemos, termos sempre um cunho personalizado, no sentido de fazermos as pessoas perceberem, sentirem que não estamos a comunicar genericamente, mas que estamos focados nas suas necessidades, e uma ênfase prática muito significativa, ou seja, com sugestões e ideias que possam ser utilizados na prática. Este ciclo fica completo com um feedback permanente.
postura de procurarmos ter um feedback sempre das nossas ações, do impacto das nossas ações nos nossos parceiros, para que possamos reformular continuamente o nosso projeto, isto é, identificando sempre novas necessidades, identificando também novas potencialidades que surjam e desta forma conseguirmos manter aqui um ciclo positivo de intervenção. Então, na fase seguinte, a Ana vai apresentar-vos uma das medidas que nós desenvolvemos no âmbito deste projeto, o workshop Pessoas à Conversa, que é um workshop previsto, tem como público-alvo os encarregados de educação de alunos, especialmente do nível pré-escolar e do primeiro ciclo. E então, chega a hora de mudarem de guia e eu deixo-vos por enquanto, passo-vos com a Ana, que vos irá conduzir. Boa tarde, eu sou a Ana e gostava que me acompanhassem nesta viagem que nos leva à primeira sessão de Pessoas à Conversa. Portanto, como o Luís dizia bem, nós sem os parceiros não fazemos nada sozinhos e, portanto, apostamos aqui na parceria numa primeira fase com a coordenação do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo. Esta coordenação levou-nos rapidamente a ir ao encontro de todas as educadoras e professoras do primeiro ciclo, que, como viram, são muitos, porque há muitas escolas no nosso agrupamento nestes níveis de ensino, e então com elas conseguimos perceber os temas que melhor incidiam nas necessidades dos pais das crianças, que elas melhor que ninguém conhecem. Os temas sugeridos por elas passaram pela inteligência emocional na infância, o sono e a assertividade parental na educação. Mas tão importante como esta parceria, temos outra parceria que é a das associações de pais. Tivemos a oportunidade de contactar com todas as associações de pais, que são várias, algumas de forma online, outras por via presencial. A todas fizemos um e-mail onde explicamos qual era a nossa intenção e o porquê de querermos chegar até eles, e foi muito rico perceber que as associações de pais, ainda que queiram que mais pais participem, que mais pais estejam presentes, e eles conseguem nos dar algumas sugestões, algumas opiniões de como chegar até eles. Também estes pais, estes representantes de pais nos deram algumas sugestões, não só para estes workshops, mas também como uma melhoria de sessões ao nível das próprias turmas, de cada uma das escolas, porque vivem em realidades diferentes, umas mais rurais, outras mais urbanas, e, portanto, deram-nos um bocadinho uma ideia daquilo que estavam a precisar. Por outro lado, também conseguimos auscultar estes pais sobre os melhores horários e em que modos eles preferiam estas sessões, e percebemos que o final da tarde seria um horário melhor, e também percebemos que estes pais gostariam que estas ações fossem presenciais. Estas ações de pais presenciais, Luís, podes passar? Foi a nossa primeira ideia, que gostávamos de iniciar no final do mês de janeiro estas ações presenciais. Já tínhamos o sono como sendo o primeiro tema a ser abordado nas Pessoas à Conversa, porque técnicos, pais, educadores achavam todos que seria um mote interessante para iniciarmos estas sessões, mas surgiu o novo confinamento. E este novo confinamento obrigou-nos a repensar, a reestruturar, mas nunca a desistir da intenção de levarmos a cabo estas sessões que nos aproximariam dos pais, dos encarregados de educação das crianças do nosso agrupamento. Reestruturamos, necessidade de reestruturar, muito bem, mas houve coisas que conseguimos manter. Estou a falar do tema, que achamos que até agora, se era importante, passou a ser ainda mais importante. Porquê? Porque estamos todos em casa, hoje já alguns não, e precisamos de repensar as rotinas e ver como podemos aqui ajudar os nossos filhos a estarem o melhor possível em casa. Para isso, contactamos parceiros da comunidade, também era essa uma das nossas intenções, e contactamos com o Hospital São Sebastião, com a consulta de desenvolvimento, e tivemos logo
uma resposta positiva de uma das médicas para estar presente nesta nossa primeira sessão. A partir daqui decidimos criar um convite para todos os pais encarregados de educação das nossas crianças, e para isso contactamos quem? Contactamos os nossos parceiros, contactamos as nossas coordenadoras do primeiro ciclo e pré-escolar e contactamos as associações de pais que tão bem e melhor que ninguém iriam fazer chegar este convite aos pais, e eles assim iam aceitar com certeza este convite de forma muito mais confiante do que se fosse alguém desconhecido. O convite foi enviado, mas também foi partilhado nas redes sociais. Achamos que seria necessário, achamos que era importante, e cada vez mais no mundo digital não será de esquecer os nossos serviços no Instagram e também no Facebook. Posto isto, nós decidimos, quando enviamos o convite, já ter um link de acesso ao formulário de inscrição. Era um formulário de inscrição simples, apenas teriam que escrever o nome do seu educando e a partir daqui já saberiam como iriam poder participar no dia da sessão. Portanto, deviam aceder à plataforma Teams, que tão bem conhecem porque é onde os filhos estiveram a ter aulas, utilizavam os dados de acesso e aí no dia já podiam entrar e estar presentes na primeira sessão de Pessoas à Conversa. Passo agora a palavra à minha colega Vera. Obrigada, Ana. Ora, boa tarde a todos. Então, partindo do que a colega já referiu, e de forma também a fazer uma monitorização da parceria e do workshop em si, procuramos então obter um feedback dos participantes e avaliar o resultado desse feedback. Assim, apresentamos então o balanço da nossa ação. Relativamente aos dados concretos que nós temos, tivemos 96 inscrições, dos quais 35 foram participantes efetivos. Isto demonstra tanto a necessidade dos pais em manter um contacto cada vez mais direto com a escola, como também em obter informações específicas relativamente ao contexto de confinamento. Após a realização deste evento, pedimos então o preenchimento de um questionário de satisfação, que eu peço ao colega para mostrar, via Google Forms, de forma a captar a opinião dos nossos participantes relativamente à adequação tanto do horário como da duração da sessão, a adequação do tema, a forma como eles conseguiram obter então a informação relativamente ao evento e também os benefícios que consideravam ter retirado deste evento. Podes voltar atrás? Esta forma de realizar o questionário foi mais uma vez uma decisão estratégica da equipa, uma vez que este questionário era de fácil e rápido preenchimento e também facilitou então a adesão dos pais no preenchimento do mesmo, por não terem que perder muito tempo no preenchimento do questionário. O feedback que nos foi fornecido, então, demonstrou que os participantes consideravam, na sua maioria, que o horário do evento e a duração foram adequados e também que o workshop foi bastante útil para lhes permitir dar resposta aos desafios com que se têm deparado nesta fase de confinamento. Assim, a utilidade do workshop foi reconhecida pelos pais porque eles consideraram ter conseguido compreender melhor os desafios que as crianças se encontram a vivenciar neste momento, perceber também que os desafios com que se deparam são comuns a outros pais e, portanto, isso também permitiu que houvesse uma interação maior e uma troca de ideias maior ao longo da sessão do evento. Também, os pais também frisaram a importância do evento no sentido de aprendizagem de estratégias para lidar com estes desafios que o confinamento trouxe e também para dar a conhecer os recursos da comunidade aos quais os pais podem aceder sempre que necessitem. Por último, o workshop também foi um espaço de esclarecimento de dúvidas muito importante de esclarecimento de dúvidas que os pais tinham. Assim, ao fazermos este levantamento de necessidades ao longo do processo, também pedimos sugestões de temáticas para eventos futuros aos pais. E estes apontaram as temáticas que representavam as suas maiores necessidades nesta fase de confinamento. Podes passar? Fazendo então uma análise final às potencialidades e limitações encontradas em relação a este evento, podemos dizer que uma das potencialidades que foi mais visível até foi a questão da maior número de inscritos. Uma vez que, tendo em conta a situação pandémica que vivemos, não seria possível presencialmente termos tantos participantes como tivemos nesta sessão online.
e também porque a informação teve um maior alcance. A informação do evento teve um maior alcance. A facilidade a nível de seleção de horário, a facilidade de horário dos pais e da oradora, ou seja, o horário que foi selecionado e a duração do evento foram convenientes para todos os convenientes. A realização destes eventos online também poderia permitir sempre a possibilidade de participação de um maior número de oradores, e oradores desses que pertencem a instituições parceiras, que são parceiras do agrupamento. E também de oradores de várias áreas profissionais. Neste caso concreto, é importante referir que a comunicação entre pais e professores foi extremamente eficaz, e isto é um ponto que fortalece muito a questão da relação entre família e escola. Neste evento também participaram educadores e professores, e isto demonstra um interesse por parte dos mesmos, não só na educação formal dos seus alunos, mas também no seu bem-estar e num contexto familiar positivo e saudável para eles. Isto permitiu também uma interação entre encarregados de educação e professores durante o evento, também foi um ponto muito positivo. Por fim, importa referir que os pais, a interação entre os pais e a oradora foi um ponto bastante positivo, uma vez que houve grande participação, a participação foi constante, os pais colocaram várias questões e falaram entre si ao longo da sessão, o que foi muito. Relativamente às limitações do evento, podemos dizer que houve uma dificuldade no controle das participações, ou seja, houve uma dificuldade em perceber se de facto os pais estavam a fazer uma participação ativa ou estariam mais numa perspectiva de marcação de presença, em vez de estarem a participar realmente. Em relação às redes sociais, dos serviços de psicologia e orientação, estas não foram um meio preferencial e eficaz de transmissão de informação, pelo que faria sentido fazer aqui uma reformulação e perceber que tipo de investimento poderíamos fazer na divulgação das redes entre os pais. E por último, em jeito de conclusão, gostava então de usar este espaço tanto para responder às questões que possam ter surgido, como para conhecer outras viagens, ou seja, conhecer aqui as práticas que os colegas têm tido nos vossos contextos de trabalho neste novo confinamento. E agradeço a vossa atenção também. Como tínhamos prometido, tentámos ser muito sucintos, muito objetivos, para agora podermos garantir que temos algum tempo para qualquer questão que tenham e também para, se quiserem, partilhar as vossas experiências de como é que têm feito esta transição digital, especificamente nesta vertente do contacto com os pais, da intervenção com os pais, para que vocês e nós possamos sair daqui com mais ferramentas para os próximos tempos, talvez. Luís, tem algumas questões, não sei se queres que eu te vá dizendo. No chat. No chat. Okay. Portanto, temos aqui uma questão: para além da sessão com os pais, estão previstas algumas sessões de capacitação de professores e educadores? Essa é sempre uma possibilidade. A escolha desta modalidade de intervenção esteve relacionada com algumas características do nosso agrupamento e alguma dificuldade que temos, por vezes, em avançar diretamente com os professores. O que nós esperamos é que esta intervenção junto dos pais possa alavancar outras ações depois junto dos educadores. A ideia será também que, a partir desta exploração inicial com os pais, possamos, junto dos educadores que estão disponíveis, e alguns estão, possamos fazer intervenções com a turma em sintonia com a intervenção que está a ser feita com os pais. Neste momento, e como estamos numa fase extremamente embrionária, ainda não o conseguimos efetivar. Tem outra questão. Como decidiram que pontos abordar dentro das temáticas? Quando reuniram com os pais e com as coordenações, clarificaram os pontos a abordar nos diversos temas? Não.
deixamos em aberto o tema geral, foi o que pedimos, não especificamos nenhum detalhe, porque estaria também relacionado com o parceiro da comunidade que nós conseguíssemos convidar e que anuísse a participar no nosso evento. Porque um dos aspectos que nós também queríamos sublinhar nesta fase era todos os recursos que o Conselho de Santa Maria da Feira tem para auxiliar as famílias neste momento de maiores dificuldades. E, portanto, não quisemos limitar de nenhuma forma o orador que viesse e queríamos também, com isto, que nas próprias sessões os pais, as famílias, pudessem, como felizmente veio a acontecer, interpelar, vamos dizer, os especialistas para tirarem dúvidas, para perceberem estratégias de atuação e para partilharem também entre eles as suas dificuldades. Temos uma mão no ar. António Ferreira. Não sei se expor a sua questão. O António pode dizer. Tem que pôr som. Ora, boa tarde a todos. Viva Luís, viva colegas. Como é que foi o procedimento no agrupamento relativamente às orientações da DGE para o acompanhamento de jovens em risco, da CPCJ, das equipas? Como é que foi esse acompanhamento e também o apoio psicopedagógico que estava previsto no 54 para os alunos desde o início do ano letivo? Como é que articularam procedimentos e a relação com os pais? Muito obrigado, boa sorte, obrigado. Prazer, Luís. Deus. Obrigado pela questão. O nosso agrupamento, portanto, nós dividimos-nos, é uma palavra nova desde que a Vera e a Ana estão connosco, dividimos. A Vera está mais relacionada com o primeiro ciclo, a Ana com o pré-escolar e eu continuo mais ligado ao segundo e terceiro ciclo. A nossa escola definiu junto dos parceiros, nomeadamente a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, quais seriam os alunos a beneficiar do regime presencial e nós demos apoio sempre que possível presencialmente. Quando esse apoio não era possível em termos presenciais, nós usámos a plataforma Teams e em conjugação com os diretores de turma definimos horários para o acompanhamento dos alunos ou que já estavam em acompanhamento ou que evidenciavam algum tipo de dificuldade na situação atual e que mereciam o apoio do SPO. Um dos aspectos que nós deixámos claro logo desde o início foi a impossibilidade de fazer qualquer avaliação psicológica à distância. Portanto, definimos como ponto prévio essa questão e explicámos também a todo o corpo docente as limitações inerentes ao trabalho online, nomeadamente a garantia da confidencialidade. E depois definimos, por uma perspectiva mais positiva, qual seria o tipo de trabalho que poderíamos fazer e centrámo-lo em duas dimensões. Por um lado, a promoção da adesão às tarefas, ou seja, à boa realização e ao envolvimento nas aulas, nomeadamente nas síncronas, e a realização dos planos que eram definidos. Por outro lado, todo o trabalho mais psicopedagógico no sentido de ajudar os alunos a desenvolverem competências com as novas ferramentas e a conseguirem utilizá-las para a realização dos seus planos. Portanto, o nosso trabalho tem estado focado nestas duas dimensões e aguardamos ansiosos o regresso ao presencial para podermos trabalhar de uma forma mais abrangente. Não sei se consegui responder à questão. Temos mais questões
E relativamente aos pais, como é que foi feita essa articulação? Refiro-me aos pais dos alunos que são sinalizados precisamente pela CPCJ. Portanto, houve articulação com os alunos presencialmente sempre que possível e através do Zoom sempre que... Através da Teams. Nós usamos a Teams e, portanto, fazemos também por aí o contacto com os encarregados de educação. Embora nós aqui privilegiássemos previamente o contacto ou com o professor titular ou com o diretor de turma, consoante o ciclo de ensino, eventualmente nas situações em que se aplica com algum professor de educação especial que esteja mais dentro em acompanhamento da situação, porque um dos aspectos que procuramos foi evitar a duplicação ou triplicação de contactos. E, portanto, mediante caso a caso, portanto foi uma decisão caso a caso, identificávamos o interlocutor primordial e seria, digamos, um gestor de caso, por assim dizer, e era essa a pessoa que fazia o contacto preferencial com o encarregado de educação. Em casos específicos, poderíamos nós autonomamente fazê-lo se as necessidades o obrigassem. Obrigada pela resposta. Nada. Luís, tenho uma questão. Como foi com Sim. os pais de culturas não dominantes? Se aderiram? Eu, por um lado, diria que nós, no nosso agrupamento, não temos expressividade em culturas, em minorias. E eu estava aqui a ver se a memória me trazia algum caso que não tivesse havido adesão. E não consigo associar as situações de não adesão a qualquer tipo de característica sociodemográfica, digamos assim. São situações, as situações de não adesão que também temos são específicas de contextos familiares, histórias pessoais e de contextos muito, muito particulares. Portanto, não se aplica, digamos, a nós essa situação. Colega Luís, peço desculpa, não sei se está Sim, mais sim, alguém sim. para falar. Eu peço desculpa, estou aqui perdida. Eu queria levantar a mão, mas não Força, encontrei. Filipe. Pronto. É o seguinte, eu estava aqui, peço desculpa que houve aqui um outro momento que vos perdi porque estou no trabalho e fui interceptada, como nós todos sabemos, isso acontece. Vocês fizeram sessões, pelo que eu percebi, mais individuais, isto é, neste caso fizeram sessão do sono ou fizeram assim uma coisa mais estruturada, uma vez que se levantaram algumas temáticas de interesse, não é? Quer da parte dos coordenadores de estabelecimento, quer depois das associações de pais. Eu peço desculpa porque eu perdi realmente a primeira parte da vossa introdução. Eu não sei quantas escolas tem o vosso agrupamento, já percebi que não é um agrupamento heterogéneo em termos de como é que eu ia dizer, como falaram agora em populações que aderem menos, não é? Sim. Portanto, não tem características similares ao que eu desempenho as minhas funções. Mas como é que foi? Foram sessões sobre individuais ou houve assim um fio condutor, tipo um programa, digamos assim, entre aspas? Não, o mote foi a partir daquelas áreas temáticas identificadas, quer pelos educadores e professores de primeiro ciclo, quer pelas associações de pais. Sim. Definimos o tema geral. Okay. E procurávamos na comunidade alguém que representasse, por um lado, um serviço disponível na comunidade e, ao mesmo tempo, que fosse um especialista, por assim dizer, nessa área. Ok. Essa Ou seja, pessoa... não foi o SPO de vocês, o Luís, a Ana e a Vera, salvo erro, não é? Não, acho que não me enganei nos nomes, que dinamizaram as sessões. Fizeram mais articulação ou... Nós quisemos que a sessão funcionasse como uma tertúlia, ou seja, o convidado tinha um momento inicial para fazer uma apresentação, não teórica propriamente dita, mas contextualizar o tema,
de uma forma relativamente sucinta, e depois abríamos o espaço para os pais, mães poderem vir fazerem questões. Foi interessante porque além das típicas questões pessoais sobre as suas situações, houve troca de estratégias, houve interpelação dos professores e das educadoras presentes no sentido de digam-nos também qual é a vossa perspectiva sobre o momento e o que é que se poderá fazer. E, portanto, eu diria que foi daí o tema, o nome que nós temos na ação, que é Pessoas à Conversa. Foi mesmo uma espécie de tertúlia pouco formal, mas em que as pessoas conseguiram, por um lado, expor as suas dúvidas e, por outro lado... Mas dividiram por ciclos, colegas? Não. Foi assim aberto à comunidade? Focámos no pré-escolar e no primeiro ciclo. Ok. Foi a primeira parte então que eu não escutei. Pois, porque senão depois as coisas divergiam. Está na Forja uma outra já vocacionada para o segundo e terceiro ciclo. Ok. Obrigada. Nada, parece. Penso que Judite também tem alguma questão, se quiser. E se puder ser, boa tarde, obrigada pela vossa partilha. Eu queria perguntar se vocês pensam complementar esta intervenção com algum nível de capacitação parental mais individualizada e de que forma? No agrupamento onde eu estou, nós estamos a trabalhar a 2 níveis de intervenção, com muito custo e muito aferros, mas temos as sessões de formação parental assim, deste mesmo jeito que vocês têm organizado, uma sessão de 1 hora, 1h30 mais ou menos, quando é para pré-escolar e primeiro ciclo 1 hora, quando é para segundo, terceiro ciclo e secundário, estendemos mais um bocadinho, porque teoricamente os filhos e as filhas lá por casa também já são mais crescidos um bocadinho e mais autónomos. Pronto, e ora dinamizamos nós, ora fazemos com oradores convidados. E depois temos paralelamente uma dinâmica de capacitação parental, em que temos famílias, costumo eu dizer, cirurgicamente identificadas, que são convidadas e que já não têm uma formação, uma sessão assim alargada, mas têm um grupo fixo, permanente, reduzido, uma vez por mês, em que está uma das psicólogas do agrupamento, neste momento somos 3 também, uma situação quase idêntica à vossa, eu passei ao quadro pelo Prev-PAV, tínhamos uma colega já de reforço e agora este ano uma terceira colega pelo Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Pronto, e era um bocadinho tentar perceber, dentro da dinâmica da capacitação parental, ou seja, mais focalizada, se já tem alguma experiência neste sentido, vocês ou alguém que esteja a participar, como é que tem corrido, pronto, porque aqui sim nós temos sentido alguma dificuldade na passagem para o digital, porque obviamente incide sobre agregados familiares mais fragilizados do ponto de vista social, temos infelizmente ainda encarregadas de educação analfabetas, ou então que isto de entrar no Teams, os meninos entram todos os dias, mas elas conseguirem entrar, nós estamos a fazer através da conta de Zoom do Teams dos miúdos, pronto, e com alguma logística difícil para ser fora do horário em que estão eles também em aulas. Algumas, por exemplo, não podem porque só há um tablet ou só há um telemóvel em casa e elas sozinhas não sabem, e se o filho ou a filha estiver em aulas já não conseguem, mas sentimos que é uma intervenção muito necessária, atendendo às circunstâncias sociais do agrupamento, e gostava de aprender um bocadinho com vocês também. Infelizmente, neste momento, não vamos poder partilhar muito. O tempo está a acabar, eu não sei como é que isto funciona, não sei se depois nos cortam a palavra, muito rapidamente. O nosso projeto, a nossa ideia, mas fica entre nós, não contem a ninguém, por favor, é que esta lógica de encontros das associações de pais, nós gostaríamos de capacitar as associações de pais para o fazerem autonomamente e regularmente a médio e longo prazo, libertando-nos a nós recursos para que o pudéssemos entrar na outra secção que a Judite acaba de nos falar. Mas neste momento ainda não. Esperemos manter os recursos e podermos capacitar então as associações de pais
para trabalharem aqui autonomamente, libertando-nos a nós a possibilidade de fazermos um trabalho, digamos, mais específico e mais focado a esse nível. Obrigada. Não, era essa. Eu peço-vos desculpa, mas penso que teremos que ficar por aqui, porque o seminário continua e eu penso que haverá agora uma outra sessão. Muito obrigada. Foi um prazer estar convosco. Obrigada a todos. Prazer. Fiquem bem.